Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos fazer multiplicação e divisão de frações utilizando os números inteiros. Primeiro vamos aqui relembrar o jogo de sinais que utilizamos na multiplicação e na divisão. Então na multiplicação e na divisão nós temos aqui que sinais iguais, menos e menos e mais é igual a mais. E mais e menos, sinais diferentes, e menos e mais, sinais diferentes, vai ser igual a menos. Então, a gente utiliza esse jogo na multiplicação e na divisão de números inteiros. Por exemplo, menos e menos, mais. Mais e mais, mais. Mais e menos, menos. Menos e mais, menos. E agora nós vamos utilizar esse mesmo jogo de sinal na multiplicação de números fracionários. Então, aqui eu tenho menos e menos, mais, certo? Mais e mais, mais. Menos e mais, menos. Mais e menos, menos. É assim que funciona o jogo de sinais. Então, aqui eu tenho a primeira multiplicação de frações. Eu tenho aqui 1/2 vezes 2/5. Menos 1/2 vezes menos 2/5. Só que antes de eu multiplicar, eu simplifico essa expressão, certo? Eu sempre simplifico um número do numerador com o número do denominador. Aí para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho 1/2 e 2/5. Então eu percebo que dá para me simplificar aqui o 2 que está no numerador com o 2 que está no denominador. 2 por 2 é 1. E 2 dividido por 2 é 1. Pronto, simplifiquei. Agora sim eu vou fazer a multiplicação. Menos e menos, mais. 1 vezes 1, 1. E aqui sobrou 1 vezes 5, 5. Então, aqui eu tenho 1/2 vezes, menos 1/2 vezes menos 2/5 vai dar mais 1/5, certo? Da mesma forma, eu tenho aqui essa outra multiplicação. Mais 2/18 vezes mais 9/2. Antes de simplificar, vou ver se dá para... Antes de multiplicar, vou ver se dá para simplificar. Então, aqui eu tenho sempre com um de cima com um de baixo. Então, aqui eu tenho 2, que é numerador, com 2 que é no denominador. Então, aqui dá para simplificar. 2 por 2 é 1. E 2 por 2 é 1. Pronto. O 9 e o 18 também dá para dividir por 9. Dá para simplificar. 9 por 9 é 1. 18 por 9, 2. Simplifiquei. Agora eu vou fazer o jogo de sinal. Mais e mais, mais. Aí eu multiplico os números que sobraram. Sobrou 1 vezes 1. 1. E 2 vezes 1, 2. Pronto, aí eu multipliquei. E a resposta vai ser mais 1/2, certo? Aqui eu tenho essa outra multiplicação. Menos 1/5 vezes mais 5/7. Aí eu vejo se dá para simplificar um número de cima com o número de baixo. Então aqui dá para simplificar o 5 e o 5. Dá para dividir por 5, que vai ser 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Pronto. Agora eu vou multiplicar. Fazer o jogo de sinal primeiro. Menos e mais, menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. Resposta, menos 1/7. Mais 3/7 vezes menos 2/9. Como que eu vou fazer? Vou ver primeiro se dá para simplificar. O 3 pode ser simplificado com o 9, certo? O 3 é numerador, o 9 é denominador. Pode ser dividido aqui. O 3 dá para dividir por 3. Aí que eu vou fazer. 3 por 3 é 1. 9 por 3 é 3. Pronto. Agora eu posso fazer o jogo sinal e multiplicar. Mais e menos, menos. 1 vezes 2, 2. E aqui, 7 vezes 3, 21. Então, essa é a resposta. Certo? Agora aqui na segunda parte eu tenho divisão de números fracionários. Como que eu divido frações? Frações eu divido transformando a divisão numa multiplicação, ou seja, eu vou conservar a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. É assim que eu divido frações. Então aqui eu tenho menos 1/8. Aí o dividido vira vezes, pontinho de vezes o inverso da segunda fração. Então aqui eu tenho menos 1/2, então vai ficar assim, menos 2/1, certo? Então assim que eu divido frações, conservo a primeira fração
vezes o inverso da segunda fração. Se aqui está 1 meio, vai ficar 2 sobre 1. Pronto. Aí virou uma multiplicação. Aí eu vou resolver igual eu resolvi essa. Eu vou simplificar e multiplicar. Dá para simplificar aqui o 2 e o 8. Dá para dividir por 2. 2 por 2 é 1. E 8 por 2 é 4. Pronto. Aí agora é só fazer assim. Menos e menos, mais. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. Pronto. A resposta aqui mais 1 quarto. Essa é a resposta da divisão. Pronto. Agora que eu tenho essa outra divisão. Como que eu divido? Toda divisão de frações eu transformo em uma multiplicação. Então vai ficar como? Ó, mais 1 nono vezes, o dividido vira vezes, o inverso da segunda fração. Se está mais 2 nonos, vai ficar mais 9 meios, que é o 2 nonos invertido, certo? Agora eu vou ver se dá para simplificar. É uma multiplicação, eu simplifico. Dá para cortar quem aqui? Um de cima com o de baixo. O 9 com 9. Ó. 9 por 9 dá 1. 9 por 9 dá 1. Mais e mais, mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, a resposta mais 1 meio. Certo? Agora aqui eu tenho menos 1 décimo dividido por mais 3 quintos. Como é que eu divido fração? Transformando em uma multiplicação. Conserva a primeira fração 1 décimo. O dividido vira vezes. O inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 3 quintos? Mais 3 quintos vai ser mais 5 terços. Agora eu vou simplificar e multiplicar. Dá para simplificar? Dá. O 5 e o 10. Dá para dividir por 5. 5 por 5 é 1. 10 por 5 é 2. Pronto, simplifiquei. Agora eu vou fazer o jogo de sinal menos e mais. Menos e mais é menos. Eu vou multiplicar os números que sobraram. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Resposta, menos 1 sexto. Resposta da minha divisão. Aqui eu tenho outra divisão de frações. Como é que eu divido a fração? Transformando em uma multiplicação. Conserva a primeira fração, mais 3 oitavos. O dividido vira vezes o inverso da segunda fração. Não está menos 3 quartos, vai ser menos 4 terços. Pronto. Agora dá para simplificar essa multiplicação? Sim. O 8 e o 4 dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. E o 3 também dá para simplificar. 3 por 3 é 1. E 3 por 3 é 1. Pronto. Sobrou o quê? Primeiro jogo de sinal. Mais e menos, menos. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, a resposta menos 1 meio. Então, pessoal, só revisando aqui o que a gente aprendeu, multiplicação e divisão de frações. Então, aqui eu tenho, vamos dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui menos 1 oitavo vezes menos 4 quintos, certo? Como é que eu multiplico essa fração? Pronto, vou multiplicar. Vou fazer assim, 1 vezes 4 e 8 vezes 5. Só que antes de eu multiplicar, eu vejo se pode simplificar. Então, eu posso simplificar o numerador com o denominador, o número 5 com o número de baixo. Então, aqui o 8 pode dividir com 4, certo? Dá para dividir por 4. 4 por 4 é 1. E 8 por 4 é 2. Aí eu faço jogo de sinal. Menos e menos, mais. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 5, 10. Pronto, assim que eu faço multiplicação. Divisão. Como é que eu faço divisão? Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, menos 1 oitavo dividido por menos 3 quartos. Então, divisão de fração, eu divido transformando em uma multiplicação, certo? Conserva a primeira fração, no caso aqui o menos 1 oitavo, vezes, a divisão vira vezes o inverso da segunda fração, ou seja, está 3 quartos, fica o quê? 4 terços, certo? É a primeira fração vezes o inverso da segunda, assim que faz divisão. Aí, antes de resolver, eu vejo se posso explicar. O 8 e o 4 pode dividir. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos e menos na multiplicação é mais. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 3 é 6. Então, a resposta é mais 1 sexto. Então, assim que eu faço multiplicação e divisão de números fracionários. Então, é isso, pessoal. Até mais.